Olá, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui com a professora Renata Álvares Gaspar e com você que nos escuta para mais um episódio do Dreamcast, o seu podcast para discutir relações internacionais e direito internacional com propósito. E hoje a gente tem uma super convidada para discutir um tema muito relevante e que, sem dúvida, já surgiu no cotidiano daqueles que se dedicam ao direito internacional, às relações internacionais. Hoje a nossa discussão se dedica ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia, sem dúvida aí uma das maiores pautas da política externa comercial da América Latina. Mas esse acordo ele pode ser analisado por diversas vertentes, mas é impossível dizer que ele é um acordo tradicional, principalmente quando a gente pensa em tradição como uma relação espaço-tempo. Trata-se de um momento de reposicionamento de ambos os blocos no cenário global, em um contexto em que a China amplia sua influência e o multilateralismo parece passar por uma crise. Ou será que a gente nunca superou a chamada crise do multilateralismo e estamos aprendendo a aplicar outros instrumentos e rever as formas pelas quais o comércio pode e deve ser discutido em fóruns multilaterais? Trata-se de um esforço da União Europeia para ampliar sua presença política e econômica na região ou é uma mera tentativa de conexão com outros atores globais? E até que ponto esse acordo fortalece ou fragiliza a coesão do Mercosul? É possível comparar a estrutura de Mercosul e União Europeia na medida que esse acordo vai evoluindo? Será que as agendas externas que envolvem países desenvolvidos de um lado, países de desenvolvimento de outro, podem estar alinhadas por meio de uma política comercial que deve considerar a centralidade do meio ambiente, o respeito aos direitos humanos? E é para discutir esses temas e principalmente o quanto isso impacta em dinâmicas não só internacionais, mas dinâmicas domésticas, dinâmicas privadas, que a gente recebe a professora Carolina Pavese, que é PhD em Relações Internacionais pela London School of Economics, com sólida experiência internacional em projetos de cooperação, e ela é especialista em governança global, mercado europeu e sustentabilidade. Professora e consultora, professora aqui na EDRIM, do curso de Pacto Verde, e também é diretora da Impacta Consultoria Estratégica, que lida com negócios e sustentabilidade, e além disso é Country Expert no projeto de diplomacia da delegação da União Europeia no Brasil. A professora Carolina Pavese também é professora do MBA da FIA, de Negócios Internacionais, da pós-graduação e do curso de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia. O currículo da professora quase me deixa sem fôlego, mas é para mostrar para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, o quanto o debate de hoje vai ser um debate qualificado e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito ao longo dessa conversa, desse diálogo, não é, professora Renata? É isso mesmo, Paulo. Olá a todas e a todos. É uma alegria muito grande para mim, em especial, além da alegria institucional, né, receber a professora Carolina Pavese, porque além de ser tudo isso que você disse mais, em termos acadêmicos e de experiência profissional, é uma mulher e uma profissional que eu admiro muito. Então, tê-la aqui para falar de um tema tão importante como o acordo Mercosul e União Europeia, não podia me deixar mais feliz. E por que o acordo Mercosul e União Europeia? A gente vai falar, é porque ele foi destravado, não é um acordo novo, mas a novidade está no timing, no momento em que ele é destravado, e em que parece que a comunidade internacional está vivendo um período de convulsão importante. Então, Carol, muito obrigada por você ter aberto um momento na sua agenda, que eu sei que é uma agenda pesada, para conversar com a gente, contar para os nossos ouvintes e para os nossos ouvintes as principais questões que importam a gente saber nesse momento sobre o acordo Mercosul e União Europeia. E já para começar bem, eu vou deixar a primeira pergunta. O que você acha, como você vê que esse acordo pode impactar no cenário internacional atualmente, sobretudo por causa das contenções do que a gente vê que está acontecendo no multilateralismo, em função da condução desse cenário do presidente Donald Trump e do avanço da China, né? Então, qual a sua primeira impressão sobre isso, sobre o impacto desse acordo no meio dessa convulsão na comunidade internacional? Bom, Renata, Paulo, é um prazer enorme estar aqui com vocês depois dessa apresentação aí que inflou meu ego. Vou até dispensar a terapia dessa semana, mas é muito bom. Vocês sabem que a admiração é recíproca, é sempre muito agradável estar entre pessoas tão competentes e tão íntegras também, né? Então, muito obrigada pelo convite. Com relação
a questão do que representa, né, e como a gente pode pensar essa questão do reposicionamento nesse momento, o acordo ele vem num estágio crítico e ficou muito claro na semana passada durante a Assembleia Geral e nos discursos que foram proferidos o quanto há uma polarização muito clara entre as agendas, as narrativas que foram colocadas. Os temas são muito comuns, mas as narrativas são muito diametralmente opostas, né? E há aqueles como o discurso do presidente Lula que sustentam o multilateralismo, as organizações internacionais como extremamente fundamentais para a própria existência da democracia, e aqueles, como o do presidente Donald Trump, que batem de frente com esse multilateralismo e colocam essas organizações internacionais como obsoletas, defendendo políticas externas e políticas domésticas mais isolacionistas e individualistas e unilaterais, né? Então a gente vive esse racha dessa polarização que já se manifestou em outros momentos, isso é importante, né? E o multilateralismo e as organizações internacionais ganharam um fôlego novamente. A gente viu isso muito claro em 2003, com a questão da guerra do Iraque, né, e a política externa na época de Bush, também com o mesmo discurso, e aí depois uma tentativa de resgate ao multilateralismo. Então, acho que lembrar desse fato, e por que eu estou trazendo isso, porque um pouco nos dá um acalento e uma tranquilidade, se a gente pode colocar assim, mas de ver que há processos que são um pouco cíclicos e que se repetem na história e que a gente consegue de novo resgatar esse multilateralismo. E esses acordos comerciais, eles se inserem justamente dentro de uma abordagem para a política internacional que não só investe nesse multilateralismo diplomático, mas que investe num aumento de uma interdependência econômica e comercial, ou seja, num entrosamento maior entre os países, entre as economias e os mercados. Essa é a base desses acordos comerciais. Então, esse resgate do acordo Mercosul-União Europeia vem para sinalizar que tanto o Mercosul quanto a União Europeia se colocam de um espectro dessa polarização, que é ainda acreditar e defender e investir no multilateralismo. Então, isso é muito importante, justamente porque se apresenta no momento de uma crise do multilateralismo e mostrar que existem blocos com países tão relevantes nas relações internacionais que fazem essa aposta das suas economias numa relação multilateral de fato, né? Não é simplesmente uma declaração diplomática, mas isso envolve setores privados, setores públicos, vários stakeholders, para se materializar esse multilateralismo. Então, isso vem num momento muito importante e de certa forma, uma boa referência, né, para a gente de que nem tudo está perdido. Mas a gente também não pode partir para um otimismo exagerado, né? Então é preciso receber com cautela essas celebrações todas de vários acordos que têm surgido na sombra dessa política unilateral dos Estados Unidos e inclusive de acordos. E aí vem um grande paradoxo, né? A política comercial dos Estados Unidos, se ela é marcada por um protecionismo descomedido, ela também tem sido marcada, pelo menos no discurso, por uma tentativa de celebrar acordos, e a gente viu as tarifas sendo utilizadas como uma ferramenta para manipular esses acordos e serem acordos que favorecem assimetricamente a economia norte-americana. E aí a própria União Europeia, a gente viu também em julho, né, anunciando um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, acordo esse que ainda não foi negociado, então isso é importante a gente colocar, mas outros países também fizeram isso com o próprio Estados Unidos. Então a gente vê que há também uma contradição na própria política dos Estados Unidos. E aí acho que isso vem, então, nesse sentido, para sinalizar que esse multilateralismo comercial ainda tem esperança e ainda é uma estratégia a qual as grandes economias recorrem, mesmo a economia norte-americana. Perfeito, professor, e muito interessante essa reflexão de que esse acordo ele se insere num cenário mais complexo, né, em que diversos atores interferem de alguma maneira nessa relação, seja direto, seja indiretamente, né? Um acordo Mercosul-União Europeia ele não se dá num vácuo onde simplesmente Mercosul e União Europeia discutem essa política, né? As políticas comerciais elas se inserem aí num contexto muito mais amplo. Mas eu acho que algo que é presente
tanto no direito do comércio internacional, como até mais na teoria das relações internacionais, é o quanto o comércio e os acordos comerciais são um instrumento de influência política, são um instrumento de influência cultural, influência econômica, e o quanto eles impactam essas relações. Então, a gente pode dizer que esse acordo e o destravamento desse acordo reflete um ideal da União Europeia de ampliar sua influência no espaço latino-americano, principalmente nesse momento em que há uma nova perspectiva dos países latino-americanos com a sua relação com os Estados Unidos, e como isso também representa as relações da América Latina, se representa, né, em face das relações da América Latina e China, e num panorama geral, como que esse acordo provoca e também esses outros atores que a senhora vinha comentando? Paulo, acho que o ponto é justamente esse, né, entender essas relações birregionais, União Europeia e Brasil, dentro de um contexto mais amplo da política internacional e ver a América Latina como também, um elemento de maior barganha para o protagonismo, principalmente da União Europeia no cenário internacional. Essa disputa por territórios e por zonas de influência, se a gente for colocar assim, ela vem lá desde do início dos anos 90, né? Assim que a gente tem a criação do Mercosul, um modelo muito inspirado no modelo de integração da União Europeia, inclusive no seu arranjo institucional, a gente pode fazer uma analogia a quase todas as instituições de Bruxelas, com exceção daquele elemento fundamental que faz com que a União Europeia seja esse ator sui generis, que é a supranacionalidade para algumas áreas de competência exclusiva. Isso a gente não tem no Mercosul. O Mercosul é uma organização essencialmente intergovernamental, né? E isso faz uma diferença, inclusive, no futuro desse processo de ratificação. E a gente volta sobre isso mais para frente desse papo. Mas quando a gente vê a criação da União Europeia, a criação do Mercosul lá em 91, a gente vê essa aproximação da Europa e na época, quem é mais ou menos da minha idade ou mais velho vai lembrar que a gente discutia muito a criação da ALCA, da Área de Livre Comércio das Américas, que seria uma grande zona de influência dos Estados Unidos. Então, veja, num contexto pós-Segunda Guerra, que se caracteriza uma Guerra Fria, a gente já vê uma ingerência dos Estados Unidos aqui, né, utilizando a América Latina como seu quintal realmente, protegendo para que isso mantenha sob o domínio desse controle norte-americano, indo ao extremo, inclusive, de financiando golpes militares e ditaduras aqui na América Latina, e havia nenhum espaço para a Europa tentar fazer essa aproximação durante esse período de Guerra Fria. Fim da Guerra Fria, os Estados Unidos vem o liberalismo, a abertura comercial por aqui também, e os Estados Unidos precisam, então, repaginar esse domínio sobre a América Latina. E aí isso vem principalmente através da ALCA, né? Na agenda comercial, vem através da proposta da criação de uma área de livre comércio das Américas, que excluiria apenas Cuba, mas que seria também, evidentemente, pela simetria de todas as economias, a gente já pode imaginar o quanto os Estados Unidos teriam de protagonismo e de vantagem nesse bloco. E aí, em paralelo, quando isso começa a se costurar, a Europa aparece, celebra um acordo de associação com o Mercosul e já passa um mandato em Bruxelas para se negociar o acordo Mercosul-União Europeia. Então, há uma corrida aí para ver quem consegue fechar um acordo de livre comércio com a América do Sul primeiro, e Mercosul nesse caso, para garantir o seu mercado preferencial. A ALCA naufraga e, consequentemente, a União Europeia tira o pé do acelerador e fala, bom, agora a gente não precisa mais correr, porque a gente não tem mais esse risco tão iminente de perder nessa nova janela de oportunidade que se consolidou do fim da Guerra Fria, de perder nossa influência sobre os países da América do Sul e do Mercosul. E aí, essa negociação que vai começar oficialmente em 2000, ela se paralisa, né? E a gente tem até um avanço muito pontual. Em 2004, ela entra num platô total e a gente tem uma estagnação dessas negociações por um bom tempo. Depois isso vai ser retomado muito mais para frente, já ali em 2010, quando retomam as cúpulas, vira um acordo de associação, uma parceria estratégica com o Brasil em 2007. Então tem uma série de movimentações que agitam um pouco essa agenda, e a gente já está falando do segundo governo Lula, já entrando em Dilma também, e há uma reaproximação. Depois isso entra de novo numa fase mais morna, onde as negociações ficam bem mais técnicas
e mais lentas, e aí a gente vê ali nos anos 2010 para 2020, nessa virada, né, com a entrada, inclusive, de Jair Bolsonaro, nos primeiros 6 meses ele já consegue anunciar a conclusão do acordo, que depois precisa ser aberto de novo para se negociar. Então, assim, trata-se desse esforço da União Europeia de conseguir acesso a esse mercado do Mercosul através de acordos preferenciais. E no meio desses mais de 25 anos aí de negociação, entra nessa dinâmica a China, né? Então, os Estados Unidos começam a perder terreno não para a Europa, mas começam a perder terreno aqui para a China. Tanto é que em 2020 os Estados Unidos ainda eram o principal parceiro comercial da amplíssima maioria dos países da América Latina inteira, e hoje ele só é o maior parceiro comercial do México, né? Então, assim, o resto é a China. Então, entra esse outro ator nessa corrida dos europeus pelo mercado latino-americano, né? E não só pelo mercado latino-americano, mas também numa corrida onde a concorrência não é só mais com os Estados Unidos, mas vira a China. E nisso Estados Unidos e União Europeia conseguem converger, né? Há uma preocupação contínua com esse crescimento da China, o que faz, em muitos aspectos, criar uma aproximação entre Europa e Estados Unidos, principalmente a Europa buscando os Estados Unidos como apoio, né, e não tanto em outra direção, mas para poder conter essa influência da China. Quando eu falo em acordo preferencial e acesso ao mercado latino-americano, essa agenda de interesses, ela também vai evoluindo ao longo desses 25 anos, né? Então, hoje a gente não está falando só de mercado consumidor, não é essa a questão, né? Até porque o mercado consumidor latino-americano ou do Mercosul é um mercado em geral para produtos de baixo valor, médio valor agregado, né? Então a gente, até por uma questão de renda e de concentração de renda, né? Mas é um mercado que interessa muito a partir do que interessava Pedro Álvares Cabral em 1500, que é a matéria-prima, né? Então, acesso aos commodities e garantir esse acesso preferencial ao mercado latino-americano significa acessar commodities, e aqui não é mais nem café, nem pau-brasil, nem carne, nem soja, mas é principalmente commodities estratégicos para essa economia do futuro que já começou em outras regiões, aqui ainda não, né? E aí a gente está falando de terras raras, a gente está falando de vários outros minérios, a gente está falando de acesso a mercados para se desenvolver energia renovável e diminuir a dependência energética da Europa, principalmente de combustíveis fósseis. Então, essas cooperações que se desenvolvem de parceria para a produção de hidrogênio, por exemplo, é muito para que esse hidrogênio não fique aqui, mas para que esse hidrogênio consiga ir diretamente para o mercado europeu. Então, há uma concorrência e uma competição, uma preocupação com essa disputa com China, principalmente, não pelo que a China representa em termos de importação e exportação de bens, mas principalmente pelo que a China já é em termos de potência que tem acesso a matérias-primas estratégicas. E acho que o acordo Mercosul-União Europeia ele já vem repaginado com essa tentativa também, né, de garantir esses acessos preferenciais a esses mercados estratégicos para recursos que tendem a ser cada vez mais explorados e serem cada vez mais escassos, porque a demanda é muito mais exponencial do que a gente tem em termos de volume e capacidade de produção dessas matérias-primas bom, é um pouco nessa direção. Nossa, Carol, você falou tanta coisa tão importante de uma maneira tão brilhante, assim, porque eu costumo falar para os alunos, quando eu faço um resumo, que os resumos, naturalmente, eles ficam um pouco grosseiros, porque cada momento ele é muito rico em detalhe e circunstância. Mas você fez um resumo tão maravilhoso desse caminho ao andar, digamos assim, do acordo União Europeia e Mercosul, e chegou nesse momento atual já com essa superlativa atualidade sobre o que importa mesmo, né, nesse acordo, o que já não é mais de 20 anos atrás, são perspectivas novas que eu fiquei com vontade de um monte de coisa, de escutar um monte de coisa, de perguntar um monte de coisa. Mas para a gente não sair assim muito
do tema principal e não abrir demais e não conseguir fechar, porque infelizmente o nosso tempo ele é curto. Você disse bem assim, né? Quando lá em 91 surge o Mercosul, né, com um desejo, olhando para a Europa, pensando talvez que o caminho da União Europeia pudesse ser o caminho desse mercado aqui que se constituía no Mercosul, em função até das origens, né, da nossa elite e tudo mais, a gente sabe que, na verdade, no fundo, são organizações diferentes, porque são feitas em ambientes políticos e econômicos diferentes, com aporte financeiro diferente, né? A União Europeia, quando ela foi se fortalecendo, ela criou um fundo de convergência maravilhoso para fazer aquela ampliação, coisa que o Mercosul não conseguiria fazer, porque a gente não tem esse fundo. Então, aí se percebeu, que eu falo que eu sou mercosurenha, né, e nunca deixo de ser, apesar de terem declarado a morte do Mercosul muitas vezes, né, a gente percebe que essa querência de se parecer à União Europeia, ela não se realiza na prática porque somos diferentes. Então, o Mercosul tem uma idiosincrasia própria dos parceiros comerciais da região e das questões político-econômicas específicas que faz esse amálgama, né, que às vezes está mais fortalecido ou menos fortalecido. Então, a gente sabe que as agendas são diferentes por diversas perspectivas. E aí eu te pergunto, considerando essas agendas, essas diferenças de agenda, e considerando que o Mercosul ele não tem a fortaleza da União Europeia institucional, e ele nem poderia, porque senão ele não teria chegado até aqui, ou seja, a não fortaleza, eu não quero falar fragilidade, por isso eu estou falando de propósito, a não fortaleza das instituições do Mercosul também é o que permite o Mercosul continuar vivo. Você acha que esse acordo, por tudo isso que você comentou no final da sua fala, né, pode impactar negativamente a política econômica, não só do Mercosul, mas também aqui na região de alcance do Mercosul, que é a América Latina? Bom, vamos lá. Acho que assim, em termos primeiro políticos, eu acho que eu ouvi uma fala em um evento que eu estava, de um diretor do IPEA, e ele estava comentando sobre o Mercosul, e ele falou que o acordo ele vem num momento importante para dar um novo gás no Mercosul e manter a Argentina no bloco, né? Porque isso gera um incentivo para que a Argentina permaneça no bloco, já que a Argentina, né, com a sua política externa de Milei, tem se afastado cada vez mais dos seus parceiros da América Latina e se isolado. Então, eu achei muito interessante isso, né? E acho que faz muito sentido, de fato. A gente pensa muito no multilateral, China, ou ganhos individuais dos países, setoriais, mas acho que para o bloco ele traz renova, acho que um pouco os votos no bloco, trazendo uma vantagem nova, concreta, para se permanecer na integração para esses Estados-membros. E acho, então, isso muito válido, principalmente num momento de fragilidade do Mercosul, de estagnação e de uma estagnação também de diálogo, né? A gente já teve fase de paralisia do Mercosul, mas o diálogo ele continuava, e agora a gente não vê nem esse diálogo tão presente. Então, nesse sentido, eu acho positivo. Com relação a essas assimetrias e essas diferenças, do ponto de vista da teoria econômica, é o caso célebre dos livros, né? Adam Smith e Ricardo, vamos lá, vantagem competitiva, vantagem comparativa, vantagem absoluta, porque é uma complementariedade desses mercados, né? Então, aquilo lá, um deve ser bom naquilo que consegue produzir bem e aí importar o que é ruim. Então, nesse sentido, são mercados muito complementares. Mas essa complementariedade, a complementariedade, de novo, que a gente tinha em 1500, onde a gente também era ótimo em commodities, e vamos lá com o pau-brasil, com o ouro, com o café, e a gente não saiu muito disso, com exceção de algumas poucas indústrias, e aí algumas empresas, principalmente, né, a questão de motores, aí a gente destaca a questão de peças para motores, e né, com a WEG, principalmente, eu vou fazer um pouco de propaganda deles, mas lá de Santa Catarina, que é uma potência nesse setor, a Embraer, então a gente vai ter, mas assim, dá para contar nos dedos, o resto é mineração e comida, né, que a gente vende, não é nem comida congelada, aliás, a carne, né, agora a gente está exportando até
até vacas vivas, né? Então, assim, é um negócio muito, numa relação comercial muito da era colonial e que não conseguiu a gente não teve muitos benefícios para o nosso desenvolvimento econômico industrial com essas aproximações, né? Então, essa simetria, ela é positiva no sentido de que há uma complementariedade teórica dessas economias, ela é positiva para os mercados que vão se beneficiar para isso, mas, num geral, ela tende a trazer uma maior exposição das nossas economias que estão num processo já de desindustrialização há algum tempo e que não conseguem, e aí a gente fala, bom, a Europa também está em desindustrialização, os Estados Unidos também estão em desindustrialização, porque esses países estão despontando em serviços, né, em tecnologia. A nossa desindustrialização não é porque a gente está bombando e inovando em serviços, nem em tecnologia. O que a gente está, nossa desindustrialização é porque o agro tem crescido, né? Então a gente está de novo dando esses passos aí largos na história da nossa economia, voltando para esses modelos, né? Onde a gente é muito competitivo. Então há esse perigo do acordo, né? Onde ele vai servir como um maior incentivo para esse processo de desindustrialização já em curso e vai aumentar a exposição das nossas empresas e das nossas economias à atuação dessas empresas europeias, inclusive na área de serviços, e de uma maneira que a gente não consegue enfrentar essa concorrência, porque a gente não tem nem e muitas vezes cultura de gestão, falta muito isso, ainda é uma indústria muito paternalista, né, que reclama muito do Estado generoso e dos impostos, mas cobra muitos incentivos fiscais e culpa muito o Estado e protecionismo, né? Assim, a nossa economia é extremamente protecionista e essa exposição vai romper com esse mimo aí que a gente tem tido já há muitas décadas dos governos, tanto aqui quanto dos nossos irmãos do Mercosul. Então, acho que nos coloca numa sinuca de bico, assim, numa encruzilhada, onde seria necessário um planejamento muito estratégico de um novo modelo econômico que conseguisse aproveitar dessas aberturas comerciais para que a gente faça esse salto, né, do século XVI, que a gente ainda está quase, para a gente entrar no século nem 21, mas no 22 já, entendeu? E modernizar a nossa economia, aproveitando de transferência de know-how, né, joint ventures, de parcerias que a gente consiga estabelecer e estando muito atento a essa maior presença, e aí não só da União Europeia, mas também da China, dos Estados Unidos, enfim, de todos esses países que agora estão de olho nesses nossos recursos estratégicos, para que a gente não fique só vendendo para fora e quando a gente precisar a gente não vai ter, né? Eu acho que é muito interessante a gente pensar nessa complementaridade, o que a gente ainda consegue identificar uma característica comum com 1500 e o que se torna novo. Me chama bastante atenção quando ele fala de modernização, processos de desindustrialização que têm características muito diferentes, mas acima de tudo o comércio me parece, e me corrija se de alguma maneira não concordar comigo, professora Carolina, que no século XXI a gente consolida não mais o comércio do custo, mas o comércio do valor. E com isso, a gente traz uma ideia de governança, né, para essa rede de comércio, padrões de devida diligência, com respeito a padrões ambientais, trabalhistas, regulatórios. E de que forma que a gente pode pensar que esse acordo Mercosul-União Europeia pode ser um incentivo para que a gente consiga dar um salto aí nesses padrões, nessa governança institucional, nessa governança empresarial, principalmente quando a gente pensa nesse comércio desindustrializado que a gente tem percebido nessa cadeia de commodities, a gente ainda tem uma dificuldade de saltar do custo para o valor, né? Porque todo esse processo de certificações ambientais, de conformidade com direitos humanos, de padrões trabalhistas e regulatórios acarreta um investimento que tem que ser considerado na composição desses produtos. A gente pode dizer que esse acordo, de alguma maneira, vai incentivar a atração de paradigmas mais altos, de uma devida diligência melhor exercida, e aqui tomando cuidado, principalmente para
para quem nos escuta e acho que deve ter percebido a perspectiva crítica que a gente tem tratado, não é que a Europa tenha os melhores padrões e que respeite todo e qualquer padrão, mas há tradicionalmente um mecanismo de exigibilidade superior, né? Lesões ambientais, lesões de direitos humanos, infelizmente acontecem em todos os espaços. Aqui a gente não está nessa perspectiva tão antiga de achar que o espaço europeu tudo certo faz e os demais espaços têm para aprender. Mas ainda pensando na exigibilidade desses padrões, será que o acordo vai ajudar que a gente passe dentro do espaço do Mercosul a ter uma excelência nessa governança global do comércio e conseguir abandonar o paradigma do custo para passar para o paradigma do valor? Excelente ponto, Paulo. Primeiro, quando você começou a falar, eu fiquei pensando, nossa, eu fui muito crítica, fui muito dura na minha fala anterior, né? E assim, vamos tentar olhar um pouco o copo meio cheio. Assim, pesquiso União Europeia já há 25 anos, assim. Desde da graduação eu venho me debruçando sobre a União Europeia porque eu acho que é um modelo de governança muito falho, mas muito interessante e que conseguiu trazer muitos avanços para um mundo globalizado e multilateral e conseguiu criar, né, todos esses frameworks, esses arcabouços, inclusive normativos, que servem de inspiração, não para a gente copiar, mas para a gente aprender, inclusive, com os erros e ver o que dá certo. Então, sempre é um bom exercício com o devido cuidado, analisar o processo europeu e as normas europeias. E aí, evidentemente, também com cautela, mas concordo com você, né? Quando a gente pensa na questão de direitos humanos, de uma cidadania mais participativa, de um Estado que tem uma preocupação em prestar mais contas à sociedade, embora com todas as falhas e corrupções que a gente vê em outros estados, mas há uma cidadania que ela não se resume às eleições nem a críticas no Instagram, né? Para o bem ou para o mal, a gente vê isso, viu na França recentemente, inclusive com essa troca de primeiros ministros, mais uma onda de protestos e assim segue, né? Então há uma relação muito diferente com o Estado e, consequentemente, do Estado com a sociedade. E isso tem se perdido também, né? Uma crítica também ao chamado déficit democrático, enfim, mas aí a gente abre outro podcast para falar sobre isso. Dentro desse modelo, há também uma agenda ambiental muito mais consolidada e cristalizada, né? E essa agenda ambiental, ela conseguiu fazer esse movimento de se inserir como uma pauta central da vida cotidiana e da política na Europa antes da gente entrar nessa polarização e das questões climáticas e ambientais serem cooptadas por uma fragmentação política, ideológica e, consequentemente, social que a gente vê e que também, de novo, ficou claro lá nos discursos da Assembleia Geral, né? Inclusive, volta para Trump negando as questões climáticas, né? E negando as pesquisas e as ciências. Gastaram-se décadas e muitos, many dollars fazendo pesquisas inúteis porque não tem nada dessa palhaçada das mudanças climáticas. Então, assim, isso ficou muito claro e esse é um discurso que, infelizmente, a gente vê a extrema-direita, inclusive aqui também, aderindo mais, não obstante, tem enchentes secas e queimadas cada vez mais, né? Mas os fatos, eles não sobrevivem a essa narrativa. Então, assim, isso consolidou e fez com que essa agenda ambiental e essas normas ambientais, muitas delas ganhassem espaço para serem adotadas. E isso se traduziu também em políticas, principalmente com o Pacto Verde Europeu, e aí spoiler para o nosso curso, eu e maravilhoso Fred, então participem do nosso curso, onde a gente aprofunda nessas questões, mas com instrumentos unilaterais e também uma transposição para as ferramentas de cooperação da União Europeia e, inclusive, nos acordos comerciais. Então, para voltar todo esse contorno, para chegar no seu ponto, vendo o copo meio cheio, quando a gente teve o anúncio do acordo lá em 2019, junho de 2019, a conclusão do acordo, e na sequência a gente viu todas aquelas imagens da NASA, das queimadas na Amazônia, e o discurso na sequência de
de Bolsonaro na Assembleia Geral negando tudo isso, esse contraste e essas imagens que passaram em todos os principais jornais, elas trouxeram essa tônica do desmatamento muito em evidência. E isso, de certa forma, comprometeu o desenlaço do acordo Mercosul-União Europeia a partir dessa assinatura, a ponto dessa reabertura que foi feita, principalmente com o presidente Lula já eleito, a abertura das negociações se aprofundou e se incluiu um anexo muito amplo, bem significativo, robusto, para a questão de comércio e sustentabilidade, porque o acordo como estava anteriormente, ele era muito frouxo nessas questões, e ainda é, né? Mas, de qualquer forma, o simples fato disso colocar em evidência, de todos os parlamentos europeus estarem discutindo as queimadas no Brasil e o quanto um acordo comercial tem esse impacto potencial de ampliar práticas econômicas que são, na sua grandíssima maioria, predatórias por escolha e não por falta de modelo e de alternativa, mas tudo isso fez com que fosse necessária uma resposta inclusive desses setores produtivos no Brasil. Essa resposta, na maioria, é um grande greenwashing, né? A gente não sabe porque basta olhar os correntaços que continuam e tudo que acontece ainda na região amazônica, as queimadas no Cerrado e tudo isso, mas nos colocou numa situação muito desagradável. Então, assim, por um lado, é importante você ter que ter os diplomatas e as empresas tendo que responder aos seus clientes sobre as questões de sustentabilidade, porque a discussão de um acordo trouxe isso à tona, já tem um valor muito grande e já é importante em si. Mas, aí veio o copo mais vazio, isso não é garantia. E esse acordo, ele não condiciona as questões de sustentabilidade a ele. Então, há muita declaração de boa intenção. Então, a gente vai um pouco nessa, e aí, no máximo que a gente prevê, por exemplo, instalação de painéis, né? Então, criação de um painel para a discussão, caso haja alguma prática extremamente condenável do ponto de vista tanto ambiental quanto do ponto de vista de direitos humanos, né? Então, se atrela muito o acordo comercial ao Acordo de Paris, as normas da OIT. Então, há uma citação, o que é bom para o multilateralismo, né? Porque isso valida e legitima ainda mais essas organizações e essas normas, mas, por outro lado, ele fica muito, ainda num caráter consultivo e muito brando, né? Com pouca capacidade de enforcement e de punição para as partes. Então, é positivo, mas ainda fica ao nosso encargo obedecer ou não os compromissos assumidos. E essa é a grande tragédia das organizações internacionais, do direito internacional em geral, né? Fica à deriva, dependendo muito do interesse dos estados. Eu aqui te ouvindo atentamente, Carol, fiquei pensando que lá em 2003, quando eu estava trabalhando na minha dissertação de mestrado, né, e naquele então a gente vivia a euforia dos direitos humanos, né, das convenções de 1990, e a gente achava que os direitos humanos tinham efeitos irradiantes e irresistíveis, que eles não retroagiam. Eu me lembro que eu li uma frase de um jurista importante italiano, Norberto Bobbio, que dizia assim: os direitos humanos não vêm todos de uma vez, nem de uma vez por todas. Eles são construídos, né, não um dado. E, portanto, eles vão florescendo e caminhando na medida em que eles encontram terreno e circunstância para isso. E quando você fala tudo isso, essa frase me vem assim como um aguaceiro, né, na minha cabeça, lembrando daquele 2003, dizendo como algumas pessoas com críticas, né, porque a gente não usa referências teóricas para avalizar exatamente tudo o que elas dizem, porque a gente faz uma leitura crítica, mas que com críticas, como que tem gente que faz uma reflexão tão aguda, né, capaz de, depois de tantos anos, a gente validar essa mesma afirmativa. E eu acho, desde a minha perspectiva, que trabalho com a metodologia crítica, o mais importante da análise que a gente faz com distanciamento é ver que, apesar de tudo, a gente vai caminhando, né, e que esse caminho ele não é linear, ele é errático às vezes, mas a gente vê caminhos. E gostei que você falou assim, para a gente fechar
não abrir essa porta, que quem sabe a gente faz um podcast sobre isso, e eu gostaria mesmo de fazer, porque eu sempre comento com meus alunos, quando eu faço espelho do direito internacional com os direitos humanos, eu digo assim, é muito fácil a narrativa, a gramática dos direitos humanos partir da União Europeia, e não é algo que a gente deva se espantar, porque a reconstrução da Europa na Segunda Guerra beneficiou um bem-estar social tão estendido que eles têm introjetado essa narrativa, coisas que outros lugares do mundo, inclusive a América Latina, não tivemos, porque o desenvolvimento ele veio com arroxo, com empréstimos do FMI, com uma elite econômica que às vezes nem poderia ter a nomenclatura de elite. Então, é muito fácil para eles o discurso, apesar do sistema econômico vir corroendo isso, mas o discurso de proteção de direitos humanos do que em outros lugares, porque a gente sabe que no nosso sistema econômico, para gosto ou desgosto, desenvolvimento sustentável é uma alquimia difícil de se fazer, né? Se você pensa em desenvolvimento a partir da sustentabilidade, você teria que pensar em outro sistema econômico, e que não é o caso da premissa aqui dialogada nessa mesa, né? Então, quando se fala desenvolvimento sustentável, a gente está falando de outra coisa que não necessariamente é nenhuma premissa de proteção do meio ambiente. Mas para mim fica muito claro, porque é muito simples vir da União Europeia essa gramática por tudo isso. Então, seria bem interessante se a gente pudesse, numa outra circunstância, fazer uma análise um pouco mais profunda desse neocolonialismo, que muita gente gosta de falar que é o neocolonialismo da União Europeia, né? E tudo bem que essa narrativa também cola, mas eu acho que é muito mais profundo do que raso para dizer assim, é um novo colonialismo, né? E aí, pensando em tudo isso, e pensando que os países da União Europeia, se a gente chegar pertinho deles, a gente vai ver muitos problemas dos quais a gente passa por aqui, né? Porque de longe tudo é bonito, e de longe todo mundo é bacana, né? Mas de perto a gente começa a olhar e começa a reconhecer determinadas questões. Agora que está essa discussão e vai partir para as ratificações, como que você acha que vão atuar, né, as pressões dos setores econômicos, políticos, ambientais, dos governos nesse processo todo? Porque a gente está dizendo de algo que está avançando, mas ainda não está acabado, e que ainda depende de muita coisa, né? E esta dependência de atos administrativos ou de governo, em que medida ainda pode haver impactos internos e pressões, porque nessa reorganização da governança internacional, também muita coisa vai se mudar internamente. A gente não sabe para que cor, para que espectro político, mas a gente sabe que tudo isso vai movimentando, né? Então, até que ponto, neste estágio, essas pressões ainda podem ser importantes para efetivamente esse acordo se concretizar na vida real? Bom ponto, né, o que vai acontecer agora. Há uma questão que é muito interessante com relação ao acordo, para a gente mapear os atores, que, em geral, a maioria dos temas da Europa, né, o processo de integração europeu segue um modelo neoliberal econômico, né, com essas pitadas de bem-estar social que é característica das economias e dos governos europeus. Então, ela combina esse bem-estar social com um modelo neoliberal de economia e de mercado. Então, é um modelo que agrada muito o centro, e é um modelo que, evidentemente, é muito criticado por esse bem-estar social, que aí é xingado de assistencialismo, né? E assistencialismo, apoio do Estado só deixa de ser assistencialismo quando vira incentivo fiscal, né? Aí ele muda de nome quando o destinatário é o setor privado. Mas, então, a gente pode imaginar que a direita e a extrema-direita em geral é muito combativa desse modelo, e principalmente porque ele é globalista no seu DNA, óbvio, a gente está falando de uma organização multilateral, regional, mas multilateral, e ele também é muito combatido e apanha muito da esquerda, porque é um modelo neoliberal. Então, assim, é um tema onde você tem, por motivos antagônicos, direito e esquerda se opondo, né, sendo o famoso Eurocético.
energético. Então, nesse processo de ratificação, esses grupos já vêm se manifestando nessas especulações e sondagens que os parlamentos têm feito, né? E aí a gente já sabe que ele deve encontrar essa resistência nesses dois espectros políticos mais dos extremos. Mas há também um processo interessante, porque como a gente está falando de um acordo de liberalização comercial e no qual os setores que vão ser prejudicados se opõem ao acordo, né? E aí quem vai ser prejudicado lá é principalmente o setor do agro, que é um setor que economicamente é muito pouco relevante. Então, se a gente for pensar na França, por exemplo, que é um grande adolescente encrenqueiro no bloco, nesse sentido, a gente está falando de menos de 3% do PIB vem da agricultura na França, né? Mas tem um capital político colossal nesse setor. E também a gente tem, justamente porque esse agro que vai entrar no mercado europeu, que vai ser beneficiado aqui do Mercosul, é esse agro onde as imagens da NASA mostram que esse agro tem provocado. Então, os ambientalistas e os consumidores que estão mais atentos a produtos sustentáveis também se opõem ao acordo, porque não querem ter essa responsabilidade sobre a queimada da Amazônia, para a gente ser bem dramático aqui, mas que de fato é isso também, né? Então, você tem de um lado o agro conservador e os ambientalistas do mesmo lado. Em geral, eles se matam, né? O agro e os ambientalistas, mas no caso do acordo do Mercosul, eles estão muito fechados por questões também completamente diferentes. Esse acordo ele foi concluído em 6 de dezembro do ano passado, essa revisão toda, e agora ele não pode ser mais negociado. Foi lá em Montevidéu durante inclusive a reunião do Mercosul. Só que aí a Comissão Europeia agora ele passou por um processo de revisão legal e de tradução, e concluído isso, a Comissão Europeia deveria encaminhar um comunicado para o Conselho e para o Parlamento, sugerindo, então, a ratificação. É essa a formalidade do processo. Nessa etapa, Ursula von der Leyen sentou nesse acordo e falou, não, peraí, para tudo. E aí ficou um pouco parado. Isso tinha que ter acontecido já ali em julho, final de junho. Muito se diz que é em função do tarifaço de Trump. Até porque a gente viu a Ursula esperar concluir o acordo, ou anunciar que iriam fazer um acordo com Trump, para depois destravar o do Mercosul, né, para que Trump não ficasse muito irritado com a União Europeia e aumentasse mais ainda as tarifas. Então, teve uma jogada aí política. Como esse é um acordo misto, ou seja, ele toca em muitas coisas das competências exclusivas, mas muitas de áreas intergovernamentais, ele, por regra, deveria passar por uma ratificação de todos os 27 Estados-membros. Mas a Ursula deu um bypass nesse processo também. Então, o que ela anunciou agora no início de setembro foi a recomendação de um desmembramento temporário desse acordo. E a parte comercial estrita, num sentido mais estrito, que é da competência exclusiva, ela já vai entrar em vigor assim que o Conselho e o Parlamento Europeu aprovarem, e não vai para essa ratificação do Estado-membro para poder entrar em vigor. Enquanto isso, os estados vão, pouco a pouco, discutindo o acordo. Então, a gente vai ter, se tudo seguir esse script da Comissão Europeia, um acordo interino até que se faça a ratificação pelos Estados-membros e que entre. Então, o acordo é permanente. E isso já causou também insatisfação, porque foi uma jogada política para evitar essa ratificação. Fato é que se isso cair na ratificação, e vai cair no acordo permanente dos Estados-membros, muito improvável que isso emplaque, ou emplaque em curto espaço de tempo. Justamente porque não há um prazo para essa ratificação e tudo isso fica muito sujeito de processos políticos. Então, por exemplo, agora na França é muito difícil. O parlamento o primeiro-ministro acabou de cair porque não conseguiu apoio para poder passar uma proposta orçamentária controversa. Eles não vão agora jogar o acordo Mercosul-União Europeia. Até porque esse acordo, em regra geral, tirando os setores que se beneficiam, o impacto no PIB mesmo é muito pequeno, entendeu? Então, os ganhos econômicos de fato são pequenos, são setoriais grandes, mas não no geral. Então, ninguém vai usar, tem que esperar estar tudo muito calmo, muito paz e amor na política para falar, então, tem aqui um acordo Mercosul-União Europeia, coisa que não é. Então, toda vez que tiver uma eleição num país, para tudo. E assim vai. O acordo da União Europeia com o Canadá, que é um acordo muito mais simples, por exemplo, ele levou mais de 10 anos para ser ratificado.
Então aqui a gente está falando de muito tempo. Então esse acordo também não vai salvar a gente do tarifaço, como tem sido utilizado, no discurso político aqui, né, para também falar: "Ah, que bom acordo, agora a gente fez isso". Então tem essa. E o mesmo vale para o EFTA, né, que o Mercosul também celebrou, que é European Free Trade Area, que é um bloco entre Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Então um bloco pequeno, mas com países com PIB grande, e que foi um bloco que surge lá em 1960 para ser um bloco só comercial mesmo, em oposição a todo esse monstro que virou a União Europeia. E países que nunca entraram na União Europeia fizeram seu bloquinho. Inclusive, eles têm um acordo de livre comércio com a União Europeia, mas o Mercosul celebrou um acordo também com esse bloco. Como são só 4 do lado de lá, e é um acordo muito mais light em termos de conteúdo, né, em termos inclusive de impacto, é mais possível que esse acordo entre em vigor antes do Mercosul e União Europeia. Professora Carolina, muito obrigado pelas reflexões. Eu acho que a gente saiu aqui no dia de hoje com algo que é muito rico, é pensar o comércio internacional e os acordos comerciais em perspectiva, né? Eu acho que a nossa ouvinte sai com essa percepção. A gente acaba tanto com um objeto do nosso estudo ou com objeto de divulgação na mídia, analisando os acordos comerciais separados das questões ambientais, como se a gente tivesse tratando de temas que não se interrelacionam e, na verdade, eles são aplicados sobre o mesmo plano, né? E a gente pode dizer que duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço, mas isso não reflete o direito às relações internacionais, né? Diversas normas ocupam e devem ocupar o mesmo local no espaço. E, de uma forma ou de outra, eu acho que a sua reflexão dialoga bastante com a reflexão que a gente sempre convida os nossos participantes do podcast a fazer no fim, que é sobre propósito, né? Aqui a gente busca discutir direito e relações internacionais com propósito. Então, queria saber, professora, na sua perspectiva, como que o acordo da União Europeia com o Mercosul reflete os propósitos do direito internacional e das relações internacionais na atualidade, na sua perspectiva, pensando em propósito como aquilo que a gente faz de propósito e por propósito. Bom, primeiro de um ponto de vista da política, né, e das políticas externas inclusive, ele vem de uma maneira pragmática reforçar essa retórica que a gente tem ouvido bastante da importância da diversificação das parcerias, né, embora não sejam parceiros novos, mas coloca em um novo grau as nossas relações. Do ponto de vista da norma, é um acordo que ele parece uma tese de doutorado, sabe? Quando a gente vai reler a tese, a gente leva 4 anos para escrever. Isso é o último capítulo, embora seja aquele mais cansado e já querendo logo, assim, sair dessa fase da vida, mas ele reflete um amadurecimento intelectual diferente daquele primeiro capítulo. E o acordo é um acordo que levou 25 anos, então em algumas questões ele está um pouco defasado, inclusive, e não reflete essas relações internacionais atual e quem são esses países. Mesmo assim, é uma ferramenta que reforça a cooperação, que reforça os valores do livre comércio, que valida e legitima uma série de normas e uma série de outras, vincula esse acordo de cooperação bilateral, nesse caso, a uma série de organismos e tratados multilaterais, e isso é importante para fazer com que todas essas normas elas permaneçam vivas e válidas, né, e pertinentes. Mas, como tudo, é necessário ação e depende de ação. Ação tanto para fiscalização dessas normas, para converter compromissos diplomáticos e do direito internacional em normas domésticas onde é possível a gente fiscalizar, punir, inclusive de uma maneira muito mais clara e direta. E acho que esse acordo, assim como os outros, eles deveriam se inserir num projeto muito mais amplo, apartidário e de longo prazo de modelo de sociedade que nós gostaríamos de construir. Então, esses valores de sustentabilidade, de direitos humanos, há uma menção muito tímida à questão de gênero, né? Mas que essas menções, elas
pudessem ser vocalizadas para se construir políticas domésticas, que mudassem de fato a nossa estrutura social, e garantisse que esses acordos trouxessem benefícios que pudessem ser partilhados e ampliados, e não beneficiar a poucos, como os acordos geralmente acabam sendo, com essas exclusões. Então acho que seria uma alavanca uma catapulta para a gente avançar, inclusive, numa democratização dos ganhos da economia e aproveitar de todos esses recursos que nós temos por uma questão de natureza e não por mérito, do Brasil, mas que a gente possa saber se colocar de uma maneira estratégica nessa nova economia global. Aí sim, esses acordos valem a pena. Você disse bem, né, se a gente pensasse num modelo de Estado e sociedade, né, não de governo, num P maiúsculo na política, grande, né, o que que eu quero para essa nação? Eu acho que o pior traço da vulgaridade, dessa polarização vulgar, como eu costumo dizer, é porque ela não permite que a gente pense no Estado, assim como Estado e sociedade, a gente pensa daqui na esquina, né? Daqui onde os olhos da gente podem enxergar, e não um modelo mesmo para as gerações futuras. Então você tem de um lado a perspectiva de sustentabilidade, inclusive desde uma perspectiva ecológica, que não tem nada a ver com recurso, né? É outra perspectiva do desenvolvimento e da sustentabilidade, que ela sim requer uma decisão de Estado, né? E esse acordo União Europeia-Mercosul, desde sempre, desde quando o Mercosul virou Mercosul e que tudo isso começou, eu vinha dizendo, e muitas pessoas das quais eu também estou sempre perto, como é o seu caso, continuam dizendo e repetindo, que isso pode ser muito bom se a gente atender essa janela de oportunidade para pensar Estado e sociedade, né? Não para pensar em interesses menores ou em política menor. Nossa, Carol, foi maravilhoso, assim, maravilhoso. Eu, pelo meu gosto, continuaria aqui conversando e perguntando muito mais, porque você sabe tantas coisas, né? Você está tão enfronhada e para mim é uma perspectiva maravilhosa, porque você traz a perspectiva das relações internacionais, e eu sou do direito, embora eu saia e tenha saído muitas vezes para estudar o direito a partir da onde você está, mas esse não é o meu lugar é esse do direito internacional. Então é muito bom e areja muito a cabeça da gente que estuda o direito, escutar pessoas que sabem tanto e que estão fora do direito, porque o direito não é um fenômeno que se encerra em si mesmo, né? Essa foi outra mentira contada. As questões jurídicas, elas na verdade são metajurídicas, né? E não jurídicas. Então eu só, em nome da IDRIM, agradecer imensamente a tua participação, essa tua fala tão generosa, tão sincera, como sempre, é isso que eu mais admiro em você, essa sua inteireza na sua entrega. Então eu quero agradecer imensamente. Professora, eu também não posso deixar de agradecer. Eu acho que todo mundo sai enriquecido com uma perspectiva muito mais crítica não só sobre o acordo comercial Mercosul-União Europeia, mas pelo papel que os acordos comerciais desempenham aí no desenvolvimento, não só das nações, mas como dos indivíduos que as integram, né? Que é, sem dúvida, o que é muito mais importante. Muito obrigado. Foi aí uma jornada incrível de aprendizado. Bom, queridos Paulo e Renato, queria agradecer, também o espaço, e acho que esse é um casamento muito necessário do direito com as relações internacionais, né? Acho que o direito, no nosso modelo de sociedade, é esse alicerce onde se segmentam as relações e as bases para que a gente tenha um norte, né? E estabeleça, inclusive, valores, ou que a gente codifique valores, né, e princípios que devem orientar a nossa sociedade. Mas tudo isso o direito precisa de um propósito, e acho que esse propósito não reside no direito em si, mas ele reside na sociedade, na compreensão da sociedade, no direito internacional, da política internacional. Então, esse exercício constante que a gente precisa fazer de revisitar o direito, ele passa por uma compreensão da política, assim como a política também requer um entendimento do direito, né, para a gente saber o que dá para fazer e o que não dá para
para fazer e aspirar. Então, queria agradecer e espero voltar em breve. Espero que a gente se encontre em breve também. Assim espero. E você que nos escuta, quer ouvir mais, quer aprender mais sobre a professora Lina Pavese, não deixe de conferir no site e nas redes sociais The Dream, o curso sobre Pacto Verde. E também não deixe de se inscrever aqui no Spotify, aqui no YouTube, para cada 15 dias acompanhar mais um bate-papo com propósito de propósito sobre direito e relações internacionais.